Olá, bem-vinda, Rafaela. Annelise já está entrando. Olá, Acho que agora tá certo. Acho eu. oi. Vamos ver se não vai acontecer nada. Sempre dá um probleminha básico, Aleluia. né? Aleluia. É, são 5 horas agora, 5 horas e 1 minuto. A gente pode esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre as nossas lives, né? Então sejam bem-vindos a todos que estão chegando. Essa é uma série de lives dos Guardiões da Chapada e a intenção é que seja uma série contínua. Nós estamos na segunda fase dessa série e essa série é intitulada E se os Guardiões entrassem em quarentena. É, Essa série é realizada pelo projeto Guardiões da Chapada em conjunto com o INCT-INTRI, que é o Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. E através desses bate-papos, nós queremos que o conhecimento científico se torne mais popular e chegue a um público mais amplo, porque a gente entende que a comunicação científica é parte do dever moral dos cientistas, né? Uma responsabilidade social dos cientistas. E essas lives estão sendo realizadas todas as quintas-feiras. Na próxima semana nós teremos mais uma live. Na próxima semana será excepcionalmente na sexta-feira. Ao final da live de hoje eu vou divulgar o título da nossa próxima live. Então, acho que a gente já pode começar, Annelise. E o tema da nossa live de hoje é declínio dos polinizadores e agrotóxicos. Então, nas últimas décadas, tem surgido vários alertas vindos da comunidade científica e das pessoas que manejam as abelhas do declínio dos polinizadores. E os cientistas se debruçaram sobre o tema para investigar quais são as possíveis causas desse declínio. E dentre as principais causas estão a perda de hábitat, as alterações da paisagem, né? A incidência de patógenos e doenças, e os agrotóxicos como os três principais vetores aí de perda de espécies de polinizadores, né? E declínio das populações de polinizadores. Então, nesse contexto, a gente convida a doutora Annelise, que é especialista no tema e tem ampla experiência fazendo investigações científicas sobre qual é o efeito que os agrotóxicos têm sobre os polinizadores, né? Seja bem-vinda, Ana. E aí eu queria que você começasse falando um pouco se apresentando, falando um pouco sobre você e sobre sua trajetória científica e acadêmica.
para todo mundo Certo. Muito se obrigada, familiarizar Edu. mais. Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite da professora Bland, né, que eu comentei contigo. Eu conheço ela desde 2009, lá de um curso de polinização de mucugê. E gostei muito, achei muito bacana ela ter me convidado para participar dessa série de lives aí de vocês que eu tenho acompanhado de perto sempre, né, que são muito importantes. Mas vamos lá, então, meu nome é Annelise Rosa Fontana, eu sou bióloga de formação, me formei, tenho graduação pela PUC do Rio Grande do Sul, fiz um curso de especialização em gestão ambiental lá também, na PUC, meu mestrado também foi lá, na área de polinização no cultivo de canola, sob orientação da professora Bettina Blostein. Depois, de 2010 a 2014, eu ingressei no meu doutorado na USP de Ribeirão Preto, sob orientação da professora Vera Imperatriz Fonseca, que foi quando eu tive meu primeiro contato em 2012 com a área especificamente de ecotoxicologia em abelhas, né? Então, na verdade, o meu primeiro contato com agrotóxicos já foi durante o meu doutorado de sanduíche na Inglaterra, lá em 2012, que eu comecei a aprender a manusear os testes e tudo mais, né? De ver essa importância realmente de por que esses testes tinham que ser executados. E aí eu trouxe essa série de coisas para o Brasil, enfim. E desde 2016 eu estou aqui com o grupo do professor Osmar Malaspina e da professora Roberta Nocelli, que na Unesp de Rio Claro. E a gente está trabalhando atualmente bem mais voltada para a questão de vamos fazer alguma coisa pelas abelhas nativas, abelhas em geral, mas com enfoque em abelhas nativas para tentar colocá-las em processos de legislação, né? Para que elas sejam incluídas em avaliação de risco desses agrotóxicos. Então, nessa trajetória acadêmica toda aí, sempre tive enfoque em abelhas e agora especificamente trabalhando nesse contexto aí de avaliação de risco. Acho que de apresentação era basicamente isso. Tá me ouvindo? Deu uma falhadinha, mas já Certo. voltou normal. Tá trancando o seu vídeo para mim, não sei se você conseguiu ouvir até o fim. Não, não, eu tinha concluído já. Eu tinha Pode, concluído já. pode Já. continuar. Já É, você estava a falando da Patrícia que sua tá última dizendo que experiência, acho que ele caiu, na verdade foi você, quando acho que só interrompeu. ouviu mesmo o que eu falei até o fim, mas enfim, eu tô desde Ah, Desde foi? 2016 aqui trabalhando ativamente com avaliação de risco de agrotóxicos para tentar incluir, né, e vamos, se Deus quiser, num futuro bem próximo, incluir as abelhas sem ferrão em avaliação de risco. Ó, o pessoal me ouviu. Acho que você que caiu mesmo. Excelente. Então, estamos muito bem acompanhados aqui nessa empreitada de entender Oh, com qual é a certeza. relação entre o declínio dos polinizadores e os agrotóxicos, né? Sim. É, a, eu queria lembrar a todos que o chat está aberto para as dúvidas. Enquanto isso, eu estou enquanto a Annelise tá falando, eu estou monitorando aqui as perguntas que vão sendo enviadas. E então, por favor, nos envie suas dúvidas. E eu vou começar com uma dúvida minha, né? Que assim, uma das dúvidas mais frequentes é como são feitos justamente esses estudos, como são feitos esses ensaios para testar o efeito dos agrotóxicos sobre os polinizadores. Você pode falar um pouquinho para a Claro, gente claro. sobre Na como verdade, é que eu não funcionam os sei se seguindo experimentos? aquela nossa ordem que a gente combinou, eu poderia começar pelos modos de exposição lá. Acho que vamos daquele. Pode ser, porque eu acho que fica mais claro para todo mundo, né? Então, a primeira coisa Pode que a ser gente tem que também. pensar é como é que funciona o modo de ação do agrotóxico nos insetos, né? No caso, as abelhas, porque a gente sabe que agrotóxico tem o foco em pragas, né? Mas só que a gente sabe também que abelhas também são insetos, logicamente, então elas também se tornam alvos
certo? Então, isso que desencadeou essa série de preocupações, né? Sobretudo desde 2006. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho disso. E outra coisa importante da gente levar em consideração também é o nível de socialidade das abelhas. Com relação à ação dos agrotóxicos nos insetos, a gente pode encontrar agrotóxicos que tenham efeitos de contato com o inseto, né? Ou seja, quando ele está sendo pulverizado numa lavoura. E também tem a questão dos inseticidas sistêmicos, que nem todo mundo conhece, que são aqueles que a gente não aplica somente nas folhas, a gente pode aplicar também nas sementes, antes delas serem plantadas, e também aplicado direto no solo, no tronco de árvores, enfim, uma série de outras formas. E como que esses resíduos de agrotóxicos vão chegar até as abelhas? Eles chegam, sim, em um nível residual, porque eles translocam dentro da planta, até chegar no pólen e no néctar. E aí as abelhas vão ter contato, logicamente, através da coleta de material, de alimento, né? E, consequentemente, se, no caso, as abelhas forrageiras que estão coletando esse material contaminado no campo, elas vão levar para dentro das suas colônias. E vai servir? Para que serve o pólen e o néctar dentro de uma colônia? Para várias funções, né? Inclusive para alimentar larvas. Certo? Então, a gente precisa lembrar que o alimento de larvas em abelhas sem ferrão, por exemplo, ele é composto de pólen, néctar, de secreções glandulares. Então, se a gente tiver abelhas levando esse tipo de contaminação através desses recursos para dentro das colmeias, aí vocês já podem imaginar o grande estrago que pode ser feito, né? E aí, pensando também, eu estou falando de abelhas sociais, nesse caso, né, de abelhas eusociais, como a Apis mellifera e as abelhas sem ferrão. Mas a gente precisa lembrar das abelhas solitárias, que elas são muitíssimo importantes também, tanto quanto as abelhas sociais. E existem outras formas de contaminação também. Tem as abelhas coletoras de óleo, como a Centris, por exemplo, que utilizam nas suas células de cria para proteção, né, esse material, e se esse material também estiver contaminado, além do pólen e néctar que elas coletam, logicamente tudo isso consiste em uma ampla gama de possibilidades de contaminação, né? Então, são esses tipos de cuidados que a gente tem que ter. E aí, algumas pessoas me perguntam, mas é só a abelha adulta que a gente precisa estudar? Não, com certeza não. Todas as fases de desenvolvimento, por vários estudos que a gente tem conduzido há vários anos já, a gente precisa estudar abelhas em diferentes estágios, desde larvas até a fase adulta, logicamente, porque existem várias formas de exposição ao longo do desenvolvimento, certo? E aí eu não sei se estou já seguindo a tua segunda pergunta, não sei se tem alguma pergunta, mas passando para que seriam como são feitos, né, os tipos de estudos Isso. As formas de exposição. Isso, os testes, os não, experimentos. Não sei como se a são gente feitos já os entra nisso estudos, agora, né? se tem alguma... Pode ser? Sim. Pode ser. Uhum. Por enquanto não veio nenhuma dúvida pelo chat. Eu achei bastante surpreendente essa coisa de como as abelhas podem ser expostas aos agrotóxicos de diversas maneiras, né? Porque o que me parece mais intuitivo é imaginar a abelha no campo e aí vem umas gotículas do agrotóxico e entram diretamente em contato com a abelha. Mas na realidade tem várias outras vias, né? A questão de que várias outras podem haver maneiras resíduos em água também, as abelhas bebem água, né? Elas coletam água, elas precisam de beber água. E eu imagino também se esse tipo de recurso esse tipo de resíduo tiver presente nesse recurso água, né? Então, são vários fatores. E a gente, logicamente, fala em abelhas, mas nós sabemos que nós, seres humanos, também estamos expostos a vários contaminantes, né? Mas, enfim, como o nosso foco é abelhas, elas são um excelente modelo de estudo sempre, e a gente precisa protegê-las, né? Tem uma ou algumas vias dessas que sejam principais Todas elas são muito todas importantes, são muito né? importantes? Algumas, assim, podem ser consideradas as mais visuais num primeiro momento, como aqueles agrotóxicos que são aplicados
por aviões, né, que existem já várias restrições, inclusive aqui no Brasil. Muitas vezes isso não é respeitado, né, mas aquele primeiro momento, estão jogando veneno e aí cai em cima da abelha e mata a abelha. Esse é uma forma bem, assim, que a gente percebe, né, que seria a forma mais preocupante de uma forma geral, mas a gente como pesquisador sabe que todas as outras também são muito importantes, porque depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente que normalmente as pessoas percebem e dão importância apenas para os efeitos letais, né? Que são aqueles efeitos de morte que a gente observa imediatamente. Mas muitas vezes pode ser muito pior os efeitos subletais que ocorrem dentro das colmeias, né? No caso de abelhas sociais ou no caso de lá dentro das células de cria das abelhas solitárias, por exemplo, e de outros níveis também de socialidade. Então, minha opinião e dos pesquisadores que trabalham com essa área de ecotoxicologia em abelhas é de que todas as vias, todas as possibilidades de contágio são importantes realmente para se estudar. E você pode explicar, então, agora mais ou menos como é que são feitos esses estudos desses efeitos, os letais, os não letais e nas diferentes fases? Com certeza. Isso a gente tem que voltar aí novamente na questão dos modos de ação desses agrotóxicos, né? Primeiramente vai depender, o que eu vou estudar, como é que são feitos os bioensaios? Bom, o que eu quero? Qual é o meu objetivo do meu estudo? Enfim, o que eu quero saber? Né? Então a gente precisa primeiramente voltar lá no modo de ação dos agrotóxicos, que existem os agrotóxicos por contato e por ingestão, por exemplo. Então, se a gente vai testar um agrotóxico que tem ação via contato, a gente vai utilizar testes que já existem métodos, né, através de testes tópicos, ou seja, o teste tópico é aquele que a gente pega tipo uma injeçãozinha, uma seringuinha e bota uma gotinha daquele agrotóxico no dorso da abelha. Né, e espera 24, 48 horas, dependendo do tipo de teste, para ver número de morte, para ver outros fatores, outros eventos que talvez aconteçam em decorrência da ação do agrotóxico. Né? Então, esse é o teste tópico. E se for um inseticida de ingestão, por exemplo, esses aí de neonicotinoides, por exemplo, que são um bom exemplo de inseticidas sistêmicos, eles são também via ingestão, e aí a gente tem que fazer testes orais, ou seja, geralmente a gente coloca esses testes, já estão padronizados, a gente coloca um tubo Eppendorf dentro de um potinho plástico com alguns, mais ou menos 10 abelhas dentro, e aí esse é o teste oral, né? Ali dentro daquele Eppendorf vai ter o alimento contaminado com a concentração ou com a dose que eu quero avaliar, e aí eu vou avaliar as abelhas ao longo do tempo também, dependendo do período que eu precisar e dependendo do meu objetivo, né? Se a gente vai trabalhar especificamente com avaliação de risco de agrotóxicos, por exemplo, vai ser lançado um produto novo no mercado, eu preciso testar se esse produto ele é seguro ou não para abelha. Seguro entre aspas falando, né? Que a gente sabe que sendo agrotóxico ele não é totalmente seguro nunca, né? Então, quando a gente vai testar uma nova molécula, a gente primeiramente faz testes de laboratório e a gente deve avaliar as concentrações letais ou doses letais 50%, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa isso, mas é aquela dose ou concentração que a gente precisa atingir, que a gente precisa descobrir qual é, que mata 50% da população em estudo. Né? Se foi significativo, se foi significativo, a gente continua, né, no caso, para testes de semicampo e campo, a gente indica. Se não apresentou grandes riscos naquela situação, aí se para aí nesse momento, né? Então, isso é um primeiro teste de laboratório se a gente trabalha com avaliação de risco. Mas é lógico que a gente também pode trabalhar com concentrações reais de campo. Por exemplo, eu quero ver o que acontece com esse inseticida novo, esse produto formulado que lançaram no mercado agora, que foi liberado. O que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu posso trabalhar diretamente com o ingrediente ativo, que é a molécula, né, que a gente obtém da Sigma, Aldrich, por exemplo, a gente faz essa compra, vem a molécula pura para a gente fazer o teste. Ou a gente pega o produto formulado
o que é aplicado em campo realmente e testa esse produto. Eu acho que até a professora Bland fez uma pergunta uma vez numa outra live, como que a gente, de que concentração que a gente parte, né? Concentração de campo a gente parte, como é que vai saber a concentração de campo? Então, esse é um ponto extremamente importante. A primeira coisa que a gente faz é, logicamente, ver o agrotóxico que a gente de interesse, ver o produto de interesse, e a gente vai lá num site que se chama Agrofit, que é do Ministério da Agricultura, e nesse site consta todos os ingredientes ativos e todos os produtos formulados que são registrados e autorizados no Brasil, tem tudo lá. Nível de periculosidade, as formas de aplicação, tem a bula do produto, tem tudo, todos os procedimentos que devem ser seguidos estão lá. Então a gente pega essa... Diga, pode falar. E aí tem as recomendações das concentrações ali lá, né? pelo então Ministério a gente pega da Agricultura, esse né? valor X que está colocado lá como autorizado, e a gente joga esse valor numa tabela que foi proposta, uma tabela de Excel, é um modelo matemático enorme que foi criado por vários matemáticos, que foi proposto pela Agência Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. Essa tabela ela se chama BREX. Então, essa tabela, quando a gente joga esse valor lá, esse valor do campo, que é indicado para o campo, ela automaticamente converte, ela simula o quanto de resíduo que vai chegar no pólen e no néctar, por exemplo. E a partir daquele valor residual ali, a gente consegue fazer as diluições dos agrotóxicos alvo, né, que a gente quer, das concentrações que a gente quer. E aí, essa é uma forma de fazer testes também. Então, são duas coisas. Meu foco é trabalhar para avaliação de risco, então eu tenho que ver uma DL e uma CL, né? Eu quero avaliar o que acontece no campo, então o mais adequado é fazer esse tipo de trabalho, né? Então, um dos principais objetivos aqui nesse sentido seria encontrar uma dose ou uma concentração relativamente segura, né? Eu não gosto dessa parte segura, desse termo seguro, porque por vários aspectos, né? Mas eu diria que é uma concentração, uma dose que talvez fosse menos prejudicial às abelhas. Não uma dose segura, porque realmente, sendo um agrotóxico, ele vai prejudicar de alguma forma as abelhas. Essa dose que você está se referindo é aquela dos 50% de mortalidade ou é um outro nível um pouco mais rigoroso que proteja um pouco mais é o 50%, a primeira coisa abelhas. Que a gente tem que fazer num laboratório é 50% de mortalidade para uma população. E aí a gente passa a trabalhar e propor doses subletais, né? A gente precisa descobrir as doses subletais a partir daquela. E aí, claro, existem vários estudos. E as recomendadas passam a ser essas subletais. Porque não é somente... São 3 esferas. São 3 esferas governamentais que regem um agrotóxico que vai ser liberado ou não, que é o IBAMA, que é o responsável pelas questões ambientais, a Anvisa, que é responsável pelas questões dos seres humanos, e o Ministério da Agricultura, né, que é o responsável pelo teste da eficácia desse produto. Então, eu acho que falando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais para o final, a questão de que as concentrações que são recomendadas para o campo, elas geralmente são encontradas em quantidades muito maiores, muito acima daquilo que é permitido, né? Então, a gente trabalha com um enfoque de avaliação de risco, a gente determina algumas doses, algumas concentrações que seriam não tão prejudiciais para as abelhas, mas aí depois a gente, como resultado, tem essa falta de conscientização, de bom senso, né? De que precisa ser respeitado uma série de pontos. Mas
Aí a gente parte para um outro. Na verdade, assim, acho que é bem importante de falar que a gente segue, pelo menos aqui no nosso laboratório, a gente segue sempre, quando a gente vai propor algum trabalho, algum modelo, a gente sempre segue os modelos que estão estabelecidos pela OECD, os modelos padrão, que todos eles são voltados especialmente para a apis mellifera, que é a abelha que todo mundo conhece, a abelha com ferrão, né? Então, tanto para a fase adulta, se Tem quiser inclusive uma pergunta fazer aqui agora sobre a isso. pergunta. Estão perguntando se tem sobre o estudo das abelhas nativas e se tem alguma abelha nativa que seja Já considerada chego lá. mais sensível, mais suscetível aos efeitos agrotóxicos. Isso, eu já Que chego eu lá, acho daqui a que um minutinho, conversa eu acho. bastante com o que você vai falar aí agora, né? Então, a gente sempre segue este modelo que já tem pronto para apis mellifera, né? E tanto para adulto quanto para larva, esses modelos já são totalmente estabelecidos e aceitos e utilizados internacionalmente, né? E o que acontece aqui no Brasil? A gente tem, desde 2017, um manual de avaliação de risco que foi publicado pelo IBAMA, que até acho que eu coloquei para você no seu. Mandei por WhatsApp antes, se quiser passar para o pessoal. É um manual de avaliação de risco que ele destrincha toda a instrução normativa que foi feita pelo IBAMA em 2017, instrução normativa 2 de 2017, que fala o seguinte, que todos os produtos que forem ser registrados, todas as novas moléculas que forem ser liberadas para o meio ambiente, devem obrigatoriamente utilizar abelhas em testes, né, com esses agrotóxicos. Então, desde 2017 a gente tem um avanço muito grande no nosso país, porque a gente conseguiu, finalmente não tinha esse tipo de exigência com abelhas. E agora tem, desde 2017. E aí surge a pergunta, né? Mas a apis mellifera ela não é nativa do Brasil, ela é um híbrido, né? Ela é um híbrido aqui, então ela não é considerada um bicho nativo. Então, sendo exótica, será que ela é representativa das nossas tantas espécies de abelhas sem ferrão que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente tem a maior diversidade de abelhas sem ferrão do mundo aqui no nosso país. Então, será que isso é seguro? E aí, essa é uma pergunta que foi levantada por vários pesquisadores, né, vários membros da academia, vários membros da própria indústria de agrotóxicos, membros do governo também, né? Então, desde 2012 tem sido feitas reuniões com relação a isso, e aí foram surgindo uma série de projetos, inclusive um nosso que está em andamento agora, que a gente até tem feito algumas lives nas quartas-feiras, com relação é financiado pelo CNPq em parceria com a abelha também, né, com a organização abelha, que justamente o principal objetivo é responder essa pergunta. Será que é segura a utilização de apis mellifera como representante de todas as outras espécies que a gente tem no Brasil? Então, a gente estuda a gente está fazendo o protocolo com adultos e também com larvas, né? Larvas, saiu recentemente 2 publicações nossas agora, que eu vou talvez mencionar um pouquinho mais para frente. E aí surge, logicamente, uma outra pergunta, né? Tudo bem, né? O Brasil tem a maior diversidade de abelhas sem ferrão, mas essa diversidade é muito grande. Qual abelha que eu vou usar? E aí também existe, que foi publicado com várias parcerias também de instituições de pesquisa do Brasil, foi publicado pelo Deu uma você ficou falhadinha aqui, mas ficou é escura capaz a que foi no tela e meu eu novamente. não sei se o pessoal continua me ouvindo aqui. Já voltou. Agora já voltou ao Não, normal. então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, não sei se até onde que você ouviu,
Mas a gente tem esse projeto em andamento, esse projeto grande para responder essa pergunta, né? Será que é segura a utilização de apis mellifera ou se a gente precisa de ter espécies de abelhas sem ferrão como representantes, né? Então, nesse sentido, sabendo que tanto a fase adulta de abelhas quanto a fase de larvas, elas são extremamente importantes, está saindo agora eu acho que já está até submetido pelo pessoal, a parte de protocolo para adultos, que na verdade assim a gente sempre se baseia nos protocolos, como eu falei antes, da OECD. Então, para adultos é mais tranquilo da gente pegar e fazer adaptações mais tranquilas com relação a apis, né, na fase de adultos, para a gente estabelecer protocolos aqui para o Brasil para espécies de abelhas nativas. Mas para abelhas sem ferrão, para abelhas em geral na fase de larvas, a gente não pode se basear no modelo que existe para apis mellifera, porque o sistema de alimentação larval entre abelhas sem ferrão e apis mellifera ele é completamente diferente. Então a gente tem que não só adaptar um modelo, mas como acertar vários outros parâmetros, né? A gente não pode simplesmente pegar o que já existe e usar a mesma forma. Então, elas têm um sistema de alimentação larval totalmente diferente um do outro, que impede que a gente use o mesmo, né? Então, a gente tem uma publicação que saiu com a Melipona scutellarius em 2019, na PLOS ONE, e tem acho que do protocolo propondo como Melipona scutellarius, de fato, e a Scaptotrigona pustica. Acho que você deu uma caída de novo. Foi. Mas foi muito rapidinho. Eu não Certo, perdi nada significativo, não. Acho que o certo. pessoal também continuou acompanhando aqui. Deixa eu Certo. aproveitar e fazer uma ligação com algumas perguntas que estão aqui. Por exemplo, o Jefferson perguntou quais são os principais avanços científicos que a gente deve buscar e quais são as principais perguntas que foram respondidas. E eu acho que é basicamente isso que você está acabando de dizer, né? A necessidade de estudar os polinizadores nativos. Estão me ouvindo ainda? Ou... esse horário da quarentena é É, horrível, porque a eu entendi internet metade da costuma pergunta, estar depois sobrecarregada, né? cortou. Até onde você ouviu? Então, o Jefferson estava perguntando sobre quais são os principais avanços dos últimos tempos e quais são as perguntas mais importantes de serem respondidas. Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, né? A necessidade de estudar Isso, a isso, biodiversidade nativa e exato. explorar as diferenças de resposta em relação à apis mellifera. Né? Karen também perguntou sobre se existe uma fase da vida das abelhas em que elas estão mais suscetíveis aos efeitos dos agrotóxicos, porque esses estudos que você falou como Uhum. são realizados nas Em diferentes realidade, fases da abelha, né? De vida da não abelha. existe um padrão, né? É muito difícil a E aí, gente, dentro das ciências biológicas, dizer é isso, é essa fase que é a mais sensível, enfim, é muito difícil, né? Mas, assim, isso logicamente vai depender do tipo de uhum. agrotóxico também. Por exemplo, existem agrotóxicos que são reguladores do exemplo. A fase imatura, eles seriam mais afetados.
larvas, por exemplo, terem muito maior quantidade de corpo gorduroso do que abelhas adultas, são realmente mais incríveis, por incrível que pareça, larvas mais. Annelise, tá travando um pouquinho. Pessoal, peço um pouquinho de A Blanche paciência aí, falou que eu tô travando porque agora. é, eu não sei até onde as pessoas pegaram, mas você estava respondendo aquela pergunta das fases de vida. Quer tentar sair e voltar, Annelise? Annelise, pessoal, peço um pouquinho de paciência. Ela deu uma saidinha e vai voltar para ver se melhora. A internet às vezes é muita tentativa e erro, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu não sei o que que acontece. Você tá me ouvindo Agora, bem? Eu não sei o que que acontece, sinceramente. Às vezes cai aqui, agora fica um tá negócio normal. surreal. Mas eu não sei até onde que o pessoal me ouviu. Eu tava falando, eu acho que de diferentes fases, né? Das dif... Das diferentes, não sei a se acessibilidade o nas pessoal diferentes conseguiu fases. acompanhar isso. Deu para ir pegando com algumas Hum, falhas. Eu não sei se o quanto que eles uhum. ouviram. Mas a gente pode seguir adiante também e de repente Não, tranquilo, mandar um tranquilo. post no Instagram do Guardiões explicando isso em mais detalhes, né? Sim, Só porque a gente já está avançado no horário e eu acho muito bacana a gente chegar lá com naquele certeza. pontos finais são muito cruciais, né? Então, e aí eu já aproveito para avisar a todos aqui que se suas perguntas não foram respondidas ao longo da live, elas serão respondidas em posts ao longo da semana aí, lá no perfil dos Guardiões. Haverão posts específicos para cada pergunta que não foi respondida aqui hoje. É, mas então, considerando tudo isso que a gente discutiu até agora, a importância de estudar os polinizadores nativos e como que isso faz com que a gente esteja, na verdade, a nossa biodiversidade pouco Tá. protegida no momento, né? Não sei se dá para afirmar isso, porque os padrões que existem são todos para apes e as pessoas e os que existem as pessoas também já não respeitam tanto. Aí eu queria que você falasse um pouco com mais detalhes sobre assim os tipos de agrotóxico que existem e qual seria a forma adequada de usar para minimizar esses efeitos, pelo menos até que a gente tenha mais informações para manejar adequadamente para Com os certeza. polinizadores Com nativos relação a aqui e tipos proteger de a nossa agrotóxicos, são biodiversidade. aqueles que a gente comentou antes, né? Eu acho que antes de entrar nessa parte, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu acho que é importante de mencionar aqui, que até anotei, porque a grande maioria das pessoas ela não sabe a diferença, nem sabe que é diferente a desordem do colapso da colônia,
que é o CCD conhecido, né, desde 2006, e os eventos de grande mortalidade de abelhas, né, que são dois eventos totalmente diferentes, né. Por exemplo, mortalidade são aqueles eventos que quando o apicultor ou o meliponicultor chega na frente das suas colmeias, ele simplesmente vem aquele bolo de abelhas mortas em volta das caixas, né? Então é aquela cena de horror e acabou, né? Morreu a caixa inteira. Né? Geralmente são causados, né? A grande maioria dos casos é causado pelo uso incorreto de agrotóxicos. Eu vou falar mais pra frente. E o CCD, que são os reportes que vêm sendo comentados desde 2016, principalmente começou lá nos países, começou nos Estados Unidos, sobretudo em alguns países da Europa também, que é simplesmente quando as abelhas elas saem das colmeias, as abelhas apis mellíferas saem das colmeias e não voltam. Elas simplesmente desaparecem, né? Então, dentro das colmeias ficam apenas as crias e a rainha, geralmente também. E aí, logicamente, que essa colônia não vai para frente, né? Então, existe uma grande perda e existem vários fatores associados a esse desaparecimento, né? Dentre eles também o uso de agrotóxicos que tenham ação neurotóxicas. Não é a única causa, existe uma ampla gama de causas, mas se especula muito que isso seja também uma alternativa, né? Uma possibilidade. Que imagina, fazendo uma analogia com os seres humanos, a gente sai de casa e alguém nos envenena lá longe da nossa casa. Né? A gente não vai conseguir, vai dar uma tontura, uma desorientação e talvez a gente não consiga voltar para casa. Então, isso é uma das hipóteses, né, de que as abelhas também não consigam voltar e elas se percam por conta de desorientação e acontece esse tipo de evento. Então, um outro ponto e aí nesse sentido existem os neonicotinoides, que são, acho que um dos mais falados nos últimos tempos, desde 2013, que na Europa eles foram banidos, ou pelo menos restringidos em grande escala. Tem também o fipronil, que ele é muito conhecido aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, se não me engano, no Paraná também, no final de 2019, se eu não me engano, ou 2018, agora não vou lembrar. Foi assim, dizimou populações de abelhas, né, nessas regiões. E, de fato, constatou-se, a partir de avaliações de resíduos desses agrotóxicos, que o mau uso, que o uso incorreto, o uso excessivo, muito acima daquilo que era permitido, foi a principal causa. Né? Então, quando a gente vê uma grande mortalidade de abelhas, assim, aparentemente do nada, muito provavelmente é por uma causa química e não biológica. Porque, por exemplo, pode ser uma doença, não sei o quê. Tudo bem, pode ser até uma doença, mas aqui uma doença é um fator biológico que vai demorar talvez muitos meses para dizimar uma população, uma colônia inteira, né? E não é o caso que a gente observa, que a gente acompanha dessas mortalidades em massa de abelhas, que é o que ocorre. Então, muitas vezes acontece esse tipo de situação, né? De ver uma grande quantidade de abelhas mortas que são levadas para análise de resíduos. As amostras, os corpos das abelhas são recolhidos, são levados para as amostras, para análise. E, de fato, é constatado que, inclusive, vários agrotóxicos que não estavam permitidos para aquela cultura X que estava perto das abelhas que morreram, eles estavam presentes. Então, por que eles estavam ali, né? Alguém colocou em... Sim, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. Isso acontecendo aqui no Brasil. Existe um grande projeto que chama Colmeia Viva, que inclusive é o sindicato das empresas que produzem agrotóxicos que financiam esse projeto, e em parceria com a Unesp, em parceria com a Federal de São Carlos também, que acontece isso. Tem um sistema de 0800 que as pessoas, os apicultores que perdem suas colmeias ligam para esses 0800, então tem uma equipe técnica que vai no campo, né, junto, recolhe todas aquelas abelhas mortas perto das plantações, lá, seja lá qualquer cultivo agrícola,
e eles levam para essa avaliação de resíduos, né, para detectar que tipo de agrotóxico que tinha naquelas amostras, para detectar a quantidade que tinha também. E aí muitas vezes se descobre, né, e na grande maioria dos casos, no resultado que a gente teve desse último relatório, que a grande maioria dos casos de morte de abelha foi realmente na cultura sei lá, da laranja, tinha muitas abelhas mortas, só que na laranja só pode aplicar o agrotóxico X, mas também tinha presente o Z, o Y e o Z lá. Mas por que o Z e o Y também estavam presentes? Né? Então são aquelas famosas misturas que muitas vezes prejudicam muito mais as abelhas e os outros polinizadores em geral do que se tivessem sozinhos, né? Então aí eu sempre bato na mesma tecla, sempre puxo a orelha de todo mundo que eu converso, né? A gente tem que achar um meio caminho, a gente tem que achar um meio termo. E eu acredito que o primeiro deles seja o mais básico de todos, que é respeitar a questão das normas que estejam na bula dos produtos, não fazer misturas que não sejam indicadas, né? E se a gente seguir à risca todos esses procedimentos, vai continuar prejudicando a abelha? Vai. Só que de uma maneira muito menor do que elas estão sofrendo agora. Então, acho que esse é um dos principais caminhos, né? E a gente tinha comentado também com relação à questão da conscientização, né, das pessoas, que às vezes eu faço live com umas colegas minhas de pesquisa também, e às vezes os produtores, eles entram na live e perguntam, nossa, mas eu nem sabia que era um polinizador, eu nem sabia que isso existia. Então, às vezes as pessoas, é por pura falta de informação, né? Não vou dizer que em todos os casos, logicamente não. Mas se a gente começar por essas pessoas, talvez que tenham uma boa vontade, que não são poucas, felizmente, eu acho que é um caminho aí, eu diria um trabalho de formiguinha e não de abelha, mas um trabalho de formiguinha que a gente conseguiria aos poucos, através dessa conscientização, através dessas informações ao público, né, de divulgação de trabalho, porque muitas vezes também, o pessoal dentro da universidade faz essa série de estudos, mas eu nem sei o que está acontecendo. Então, nós, como cientistas, nós temos uma obrigação com o público em geral, né? Não ficar somente trancado dentro dos muros da academia, que eu digo. A gente precisa de divulgar o que a gente faz e demonstrar de forma clara para todos os públicos o porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Não é só porque eu acho a abelhinha bonitinha que eu estou estudando abelha, não, é porque isso é importante, que abelhas a gente tem que demonstrar para todo mundo que sem elas a gente vai desaparecer da face da Terra. Né? Então, tudo isso a gente precisa de deixar claro para o público. Então, são essas as coisas que eu pontuo como importantes. Assim. A Bland está aqui falando que tem casos de aplicação de agrotóxicos ilegais. E eu lembro de uma vez que eu presenciei um evento do Ministério Público que era sobre a fiscalização dos agrotóxicos. E eles estavam falando que um dos maiores problemas que tem é de formulações que não são cadastradas, que vêm às vezes por tráfico ou vêm com uma etiqueta que não né, corresponde ao produto que está dentro. Pessoal que tem grande circulação, infelizmente. E a gente sabe que a gente vive num país onde a gente não tem fiscalização nenhuma. Né? E um outro ponto que me preocupa muito é com relação a gente sabe que não é o dono da fazenda, por exemplo, assim, resumidamente falando, não é o dono da fazenda que vai pegar aqueles produtos e vai aplicar no campo, né? Não, muitas vezes é o cara humilde que, né, a maioria das vezes é o cara humilde que não tem conhecimento de absolutamente nada, que vai com aqueles baldes, com aquelas coisas enormes de caudas, e ele tá sem máscara, ele tá de chinela, havaianas, ele tá sem luva, ele tá diretamente tendo contato com aquilo, né? Então, existem vários estudos já que comprovam a incidência de câncer de exposição de longo prazo, né, extrema exposição crônica de seres humanos,
sobretudo nessas populações aí mais humildes que vivem à beira de lavouras e que não têm conhecimento nenhum. Então, é por isso que eu sempre digo, precisa de haver um treinamento, uma conscientização, desde das partes lá de cima, né, que são os donos, os grandes empreendedores, os grandes produtores, e a gente precisa de conscientizá-los, e eles não são tão inacessíveis assim. A gente tem tido algumas experiências de conversar com esses produtores, esses grandes produtores, e a gente não pode assim chegar de uma forma, aqui, você não pode proibir, você não pode utilizar mais agrotóxico na sua cultura porque vai matar a abelha. Não é dessa forma que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar, logicamente, falando em uma linguagem que com a presença de abelhas, eles vão ser muito beneficiados nesse sentido de produção, de valores econômicos também, logicamente. E aí depois partir, talvez, para as questões ambientais e tudo mais. Mas não é uma coisa impossível, não. E a gente sabe que os nossos governantes, o Ministério da Agricultura preza muito o uso de agrotóxicos, e a gente sabe que para o nosso sistema, o nosso modelo de agricultura no Brasil, para ter uma transição para algo mais biológico, para um controle biológico, para um sistema de agroflorestas, assim, que não se utilizasse mais a questão dos agrotóxicos, não é impossível, é um processo lento, muito lento, que precisaria de muitas pessoas envolvidas, de muitas partes entrando em acordo, e a gente sabe que não depende só de nós, infelizmente, né? Depende de uma ampla gama de pessoas, de entidades, de instituições, que a gente sabe que, infelizmente, talvez não estejam tão abertos, mas eu acho que se a gente fizer esse trabalho aos pouquinhos de divulgação, e um outro ponto extremamente importante é a questão da educação ambiental, não só para crianças, mas quanto para adultos também, mas é importante a gente divulgar isso em escolas públicas e particulares, em todos os lugares que a gente for, de comentar, de conversar com as pessoas sobre, porque muita gente chega para mim e fala, mas a abelha tem que matar, não sei, né? Eu confesso que eu tenho vontade de estrangular a pessoa na hora que ela me fala isso, mas eu respiro fundo, eu conto até. E aí a gente tem que ter um discernimento, a gente tem que entender que aquela pessoa não tem o mesmo conhecimento que a gente sobre a abelha, sobre o outro polinizador. Então a gente precisa de ter esse tipo de comportamento, que é só assim, sem uma guerra, que a gente vai poder chegar em algum lugar, entende? Esse é o meu ponto de vista, né? Assim como às vezes as pessoas também estão enxergando outras coisas que a gente não tem conhecimento, e às vezes precisa da comunicação para a gente aprender, né, com elas, ou elas aprenderem com a gente. Exatamente, né? Então... E aí todo mundo avança, né? Eu não sei exatamente quanto tempo a gente tem ainda, porque a gente começou um pouquinho mais cedo, a live foi aberta um pouquinho mais cedo, mas depois fechei, abri de novo. Então, para não cortar no meio assim, eu acho que a gente já podia ir encerrando por aqui. E aí eu queria passar um recado. Primeiro, agradecer a você, Annelise, pela disponibilidade. Foi excelente a live. Ficaram algumas perguntas aqui. Eu gostaria de pedir para você, se tiver disponibilidade, nós vamos organizar aqui e te enviar, se puder mandar uma resposta curta. A gente cria uns posts para responder a essas perguntas. E infelizmente a gente tem que ir terminando, e aí eu queria agradecer a todos pela presença, pela participação aqui no chat. Nossa, que Tiveram honra! algumas pessoas declarando aqui que são seus fãs, que adoram suas palestras. Mas tem. E principalmente aqueles que ficaram até o final e que fizeram as perguntas, muito obrigado.
Na semana que vem, essa live vai ficar disponível no IGTV e também no nosso canal do YouTube, Guardiões da Chapada. E na semana que vem, excepcionalmente, a nossa live vai ser na sexta-feira. Todas as semanas, na quinta-feira às 5 horas, como hoje, mas na semana que vem vai ser na sexta-feira, às 15 horas, às 17 horas, perdão. E o tema vai ser plantas tóxicas para as abelhas. Vai contar com a presença do professor Breno Freitas, que você provavelmente conhece, da Federal do Ceará. O Breno? Não sei se você já Sim, ouviu falar o nele, Breno. Annelise. Que O Breno é uma é figura. uma celebridade nossa, né? Vai ser espetacular. E quem vai estar mediando vai ser a professora Fabiana, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, né? Muito obrigado a todos. Ao final da live vai ter uma enquete. Eu peço que vocês participem da enquete. Obrigada eu pelo e convite até e pela a próxima presença de semana. todos. Muito obrigado. Uma boa tarde, boa noite. Até mais, tchau, tchau. Boa noite, até mais.